Andresa Norberto, nutricionista e terapeuta nutricional, criadora do método RIR de emagrecimento sem dietas, emagrecimento sem sofrimento, sem culpa. E vamos hoje conversar sobre 5 formas científicas de emagrecer sem dietas. Bom, você quer emagrecer? É o seu desejo? Você precisa emagrecer? Então olha só, eu vou trazer hoje algumas verdades e vou começar esse vídeo, essa live, falando da questão de você assumir responsabilidade sobre a sua alimentação, você ter autonomia sobre as suas escolhas e deixar de groselha, como diz o Joel J, né? Deixa de groselha, para de ficar colocando a responsabilidade que é sua, que é da sua vida, nas mãos dos outros. Porque você procura uma solução imediata, você procura algo que vai ser ali, um pensamento que vai ser milagroso, e aí não dá certo. Você vai lá e coloca a culpa, não deu certo porque aquela dieta é ruim, aquele profissional não é bom, e essa é uma forma de autossabotagem. Você está colocando a culpa sempre no outro, e na verdade a responsabilidade, ela é sua. Então, quando eu falo do emagrecimento sem dietas, eu preciso de buscar um profissional para fazer uma dieta para mim, para fazer o que eu tenho que comer, a hora que eu tenho que comer, a quantidade. E não, você precisa de um profissional para te guiar, para te dar a possibilidade de te mostrar, né, o desenvolvimento das habilidades, de você ter essa autorresponsabilidade, essa autoconsciência sobre a sua alimentação, porque senão nada vai acontecer. Você vai continuar, entra ano, entra semana, sai semana, e você tá aí buscando uma solução milagrosa, né? E o comportamento com a comida ali só piorando, né? De você comer, sentir culpa, sentir que não deveria estar comendo aquilo, julgando os alimentos. Então é uma bola de neve, né? Posso dizer assim. E as 6 formas comprovadas cientificamente para perder peso, a primeira delas, eu quero te fazer uma pergunta. Você come rápido? Você sente que quando vê já acabou? Então olha só, tem gente que fala assim, Andresa, mas por que tem problema comer rápido? Então vai aí a primeira forma. Vamos pensar o seguinte, quando você sente muita fome, e você tá ali, né, buscando um alimento e come muito rápido, o que acontece quando você faz isso? Você consegue saborear a comida, aquilo que você colocou no prato, ou você come além, né, do que você queria ali? O que acontece? Você tende a comer mais ou menos quando você faz isso? Então a pergunta, né, já vai aí porque você não consegue aproveitar a refeição. O comer rápido faz com que você não mastigue os alimentos como deveria. Então, você já percebeu? Você mastiga rápido? Então, tá aí, tem problema sim, né? Comer rápido é um problema. E então, vem a forma de você precisar mastigar bem os alimentos, né? E desacelerar. Para quê? Para que o seu cérebro, ele receba a mensagem de saciedade. Então, mastigar bem a comida te leva a comer devagar. Isso é muito importante, né? E comer devagar está associado a você comer porções menores. E aí você vai ter menos chance de exagerar, né? E uma revisão recente de 23 estudos observacionais relatou que quem come mais rápido tem mais probabilidade de ganhar peso do que quem come mais devagar. Então, se você tem o comportamento de comer rápido, já fique alerta aí, ó. E se você tá com um problema de ganho de peso, se você quer perder peso, já é um ponto para você observar e começar a mudar, né? Comedores rápidos, eles têm muito mais chance, né? São propensos a serem obesos. Então, comer devagar é difícil? Andresa, mas como que eu vou desacelerar? Comer devagar é muito difícil. Aí eu te falo, né? É a autorresponsabilidade. Você precisa tomar essa autorresponsabilidade da sua alimentação e pensar no autocuidado, né? Então, é sair desse papel de vítima
e se tornar protagonista, responsável pelas suas escolhas. Olha, tô aqui te dando uma ferramenta. Você quer emagrecer e sustentar? Não é restrição que vai te ajudar. A restrição vai fazer você ter um relacionamento pior com a comida. Porque se você restringe o que você gosta, logo você vai comer, vai sentir culpa. A culpa vai vir carregada com aquele pensamento de despedida. Só hoje, depois eu vou resolver, não vou comer mais. E se você gosta, como que você não vai comer mais? Só que no pensamento de desespero por causa do exagero, é isso que você vai querer fazer. E aí vai entrar naquele ciclo vicioso de você fazer uma restrição e depois isso gerar, depois de um tempo, a compulsão. Por isso que dietas, elas não funcionam. Pode te dar um resultado imediato, mas ela não é sustentável. Então, você considera que funcionou? Se você faz uma dieta, você perde 1, 2 quilos, 10 quilos, que seja, e voltou a ganhar peso, você considera que funcionou? Eu não considero. Para mim, não funcionou. Fazer uma dieta e depois de um tempo voltar a ganhar peso, isso não funcionou. Então, aonde que tem que ser olhado? Começar a ganhar essa responsabilidade, você entender que você é responsável pelas suas escolhas alimentares e que você pode sim comer todos os alimentos que você quer, mas compreender qual o contexto, qual a quantidade, qual a frequência e sair desse looping de proibição e parar de esperar por um milagre, né? Então, Andresa, comer devagar é difícil? Vamos lá, é uma responsabilidade você começar a treinar, né? Você vai aos poucos e isso vai se tornar um hábito. E como adquirir o hábito de comer mais devagar? Então, para você adquirir o hábito de comer mais devagar, vai te ajudar você começar a contar quantas vezes que você está mastigando cada garfada, cada porção do alimento. Isso já é uma prática, né, que vai te levar a ter mais consciência do que você está comendo, de como você está comendo, né? Saborear a comida. Segundo ponto agora, segunda forma, vou entrar nela fazendo a pergunta. Quando você come, você se sente saciado? Ou você logo está com fome? Tem muita gente que fala assim, nossa, Andresa, eu sinto fome o dia inteiro. Eu quero comer e às vezes eu como o dia inteiro, porque eu sinto muita fome. Então é um ponto a se pensar. O que é? Comendo alimentos que têm digestão rápida, por exemplo, carboidrato, você vai lá e come só carboidrato, são massas, cereais, né? E não faz outras combinações, você vai ter uma digestão rápida e você vai sentir fome com mais facilidade. Então, deixa eu olhar aqui. É interessante fazer boas combinações para ter mais saciedade, mais satisfação por um longo tempo. Então, quais são os alimentos que ajudam na saciedade? As fibras. Então, as fibras, elas ajudam você a ter uma digestão mais lenta, aumenta a saciedade, né? Ajuda você a sentir essa satisfação por mais tempo. E estudos indicam que um tipo de fibra, a viscosa, aumenta a saciedade e reduz a ingestão de alimentos, né? Ajuda no processo de emagrecimento. Então, olha só, você, né, quer emagrecer, você precisa emagrecer, e aí você começa a fazer restrição e sente fome o dia inteiro. Aí quando a gente vai olhar, como que tá as suas combinações, as suas refeições, né? Ou você está comendo só um grupo de alimentos, não está fazendo boas combinações. Ou às vezes você sente muita fome por conta disso, você está comendo só carboidrato, está comendo só pão de manhã, está comendo só arroz, está comendo só macarrão, e só carboidrato. Tem problema comer? Não. Aqui eu trabalho a permissão incondicional para comer para que não se torne uma restrição e gere compulsão. Então você pode comer, mas quais as combinações você está fazendo? Então olhar que comer só carboidrato é um nutriente de digestão rápida, você vai sentir fome com mais facilidade. Então, sabendo disso, o que a gente vai fazer? Entendendo que as fibras ajudam a dar mais saciedade. Vamos ver, vamos incluir na nossa alimentação. Começa a observar, não, eu não estou comendo nada de fibra por dia. Vou começar a colocar uma laranja,
vou colocar uma maçã, na hora do almoço eu vou começar a colocar uma folhinha de alface. E assim, você vai progressivamente aumentando, saboreando, em contato com esse autocuidado. Você está fazendo isso para nutrir o seu corpo com responsabilidade. Então, estudos indicam que um tipo de fibra, a fibra viscosa, aumenta a saciedade e reduz a ingestão de alimentos, né? Ajuda no processo de emagrecimento. Então, fibras, essa fibra ela forma um gel, né, que em contato com a água retarda o esvaziamento do estômago. Então, onde que a gente encontra essas fibras, essa fibra viscosa em especial? Feijão, laranja, couve, na aveia, né? E também em outras fibras, que não só essas, no caso, você pode encontrar nos cereais integrais, linhaça, chia, gergelim e também nos folhosos. Então, a gente não pode também deixar de falar, vou falar para vocês aqui algo que é uma combinação incrível e imbatível para dar mais saciedade, que é algo que eu acredito que não falta na mesa de ninguém, que é o arroz e o feijão. O arroz e o feijão é uma combinação perfeita de fibra, de vitaminas, de proteínas, né, de carboidratos. E também a carne, né? A carne ela é rica em proteínas e gorduras e ela retarda também o esvaziamento gástrico, aumentando a saciedade. Então, gente, nessa segunda forma, né, de você emagrecer, nessa forma que é comprovada cientificamente de emagrecer sem dietas, é você fazer boas combinações, né? Você não ficar comendo só um alimento, um grupo de alimentos, mas aumentar a variedade, as combinações de outros alimentos. Então, fibras, carboidratos, proteínas, gorduras, coloca isso dentro de todas as suas refeições que vai dar muito bom. Você vai saciar, você vai saborear, né? É uma responsabilidade com a sua alimentação. Bom, quando você vai fazer suas refeições, você se serve com porções grandes ou pequenas? Ai, Andresa, eu sirvo eu coloco muita comida no prato, beleza. E aí no meio da refeição ou até chegando no final da refeição, quando você se sente saciado, você continua comendo ou você despreza esse resto de comida? É uma reflexão muito importante. Por quê? Se você se serve com uma grande quantidade, você tem um pensamento de eu preciso comer tudo, né? Eu preciso comer tudo. Você está com uma crença de que é pecado jogar comida no lixo, mas aí o seu corpo ele pode se tornar, a gente pode considerar que está sendo um lixo. Você está recebendo mais energia do que você precisa. Pensando nisso, tem um estudo que fala, deixa eu ver aqui, toda refeição que você comer tem ali 10% a mais. E um estudo fala que um grupo de pessoas fizeram lá, né, elas comendo todos os dias, estava comendo 10% a mais da quantidade, né, foi ganhando peso ao longo do tempo. Por quê? Colocando porções ali e não querer jogar fora, né, desprezar. Ou então não conectar com o tamanho da fome, colocar pequenas porções e aí, se não é aquela quantidade que eu quero, né, se eu não estou saciada, eu vou lá e repito. Então, sirva-se de porções menores. Essa é a terceira forma para você entender esse emagrecimento em dietas, né? Então, observe se você ainda tem fome. Serviu uma porção pequena, no meio da refeição, você está saciada? Parou, não precisa comer mais. Se tem fome, continua comendo, né? Perceba ali como até você se sentir saciada. Então, você pensando aqui na primeira forma, trazendo uma recapitulação para vocês. Tá fazendo sentido? Olha só, primeiro ponto, fazer boas combinações, ou seja, não tem problema comer carboidratos, a gente tem que parar de colocar os carboidratos como vilões, né? Eles não são vilões, eles são nutrientes importantes para o nosso corpo, para dar energia, para a nossa saúde, né? E aí a gente tira esse olhar de proibido. E aí a gente começa a neutralizar esse olhar. E aí olhar que precisamos colocar outros alimentos junto com os carboidratos para que a gente
sinta mais saciedade, para que a gente tenha uma alimentação mais completa, mais variada. Então coloca fibra, coloca gorduras, coloca proteínas, né, carnes, leite, ovos. A quarta forma é você comer sem distrações eletrônicas. Você já comeu na frente da televisão, já mexendo com um celular, lendo alguma coisa? Você coloca um alimento no prato, quando você vê, já comeu? Fique atenta a isso, né? Quando eu vejo, já acabou. Então, as pessoas que comem enquanto assiste TV, enquanto está distraindo, telefone, né, lendo alguma coisa, perde a noção da quantidade que está comendo, né? Que já comeu. E é isso que acontece, né, por sua vez, a causa dos excessos, dos exageros. Uma revisão com 24 estudos descobriu que as pessoas que estavam distraídas durante uma refeição comeram cerca de 10% a mais naquela refeição. Agora pensa aqui comigo, se todas as refeições você comer 10% a mais, então um dia você come 10% a mais no café da manhã, no almoço, no café da tarde, na janta, porque está distraído. No outro dia também. O que isso não vai dar, esse 10% a mais todo dia no final de um mês? O ganho de peso. Então, observar isso, né, que ao longo do tempo, isso vai se transformar em excesso de peso. E a última forma, né, a quinta forma, é você dormir bem, né, e evitar o estresse. Então, as pessoas, elas falam muito de saúde, né? A gente precisa ter saúde e tal, mas negligencia o sono e o estresse. E ambos, eles são efeitos poderosos, né? Eles causam efeitos poderosos no apetite e no peso. Então, se você dorme mal, né, a falta de sono, ela interrompe hormônios, a grelina, por exemplo, a leptina, que são reguladores do apetite. Então, se você não dorme bem, não descansa, não dá prioridade para olhar esse cuidado, você pode ter um apetite maior, você pode sentir mais fome, né, o tempo todo sentindo fome. Por quê? Porque tem uma desregulação hormonal. Leptina, né, e a grelina, eles que regulam o apetite, vão estar em desordem no seu corpo. Então, e também tem o aumento do cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, não dormir bem, não ter uma boa qualidade de sono ali, você, né, se acordar e estar disposto, revigorado, um sono revitalizador, é muito provável que você vai ter mais apetite durante o dia, sentir mais fome, né? Ter o cortisol, que é o hormônio do estresse, em alta no seu corpo. E ter esses hormônios flutuando, né, no corpo aumenta a sua fome, né, e o desejo por alimentos mais calóricos, mais doces, mais um grupo de alimentos mesmo. E aí levando a uma maior ingestão calórica. Então, não é à toa que às vezes quando você percebe que começa a perceber, dormiu mal, você no outro dia às vezes quer comer mais um grupo de alimento, né? Alimento que tem mais caloria, alimento que é mais gorduroso, né? Ou mais açucarado. E a privação crônica de sono, né, ao longo do tempo, isso pode aumentar as chances de risco de doenças, como diabetes, como obesidade. Então, olha só, quantas coisas a gente precisa, né, olhar, tomar consciência para a gente mudar. Onde que é que eu preciso melhorar? Como que está a minha relação com a comida, com o meu corpo, com os hábitos da minha vida? E aí a gente começa a olhar, a gente toma consciência. E aí a gente observa, fala, gente, onde que eu preciso olhar? É aqui. Desesperar. Não adianta a gente ficar como vítima, mas sim, né, a hora de mudar e começar com pequenos passos. A gente consegue, em pequenos passos, né, fazer grandes mudanças. E a mudança, não adianta a gente querer cortar hábito. A gente precisa fazer a primeira mudança no pensamento. Como eu me relaciono com a comida? O que eu penso sobre a comida? Sobre os alimentos?
Como que eu cuido da minha saúde mental? Eu durmo bem, eu observo as minhas emoções, eu percebo o que me deixa estressada, ansiosa, quais são as circunstâncias do meu dia que me leva a essa ansiedade. Então a gente começa a ganhar clareza, né, que o emagrecimento não existe o emagrecimento sustentável sem a gente passar pelo autoconhecimento. Porque regras tá cheio, regras, ali, dicas, tá cheio. E o que eu trago aqui é para você olhar o emagrecimento de uma forma diferente, um olhar amoroso, um olhar de autorresponsabilidade, né, de sentir prazer com o que você come, de você mudar comportamento, de comer, né, comer em paz, comer devagar, e mudando o pensamento, tem um porquê de você fazer isso. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu quero isso? E aí, esse grande porquê, ele fortalece todos os dias você fazer aquilo que precisa ser feito, sem perder o prazer em comer, sem perder a sua responsabilidade de você nutrir o seu corpo, né? De você olhar 2 pilares, que é o prazer e a responsabilidade. A gente precisa ter esses 2 pilares equilibrados. O prazer de você sentir o alimento, de você sentir o prazer, o que ele te dá, o que ele te proporciona. Imagina um chocolate. Quão prazer o chocolate dá para quem gosta de chocolate. E como é difícil você olhar e você criar ali o pensamento, porque você ouviu em algum lugar, né? A gente tem a cultura das dietas que falam mal dos doces. Aí você gosta e você come e se sente mal. Aí você quer cortar esse prazer. E não é assim. Você pode ter prazer com a comida. É o prazer e a responsabilidade juntos. É o prazer de sentir, de saborear, de apreciar o máximo de prazer que aquela comida pode te dar. Sem deixar de lado a responsabilidade de nutrir com nutrientes, fibras, proteínas, gorduras, né, carboidratos. Precisa de fazer essa combinação. E aí às vezes vem o pensamento e fala, nossa, mas eu percebo que eu tenho um comer emocional. Ok, você já deu um grande passo de identificar que tem. O que te motiva a comer quando você não tem fome é a fome emocional, uma questão emocional. E aí você já tem uma grande pista de onde você precisa trabalhar, porque você já identificou. Agora, onde trabalhar para eu conseguir mudar os meus pensamentos, as minhas emoções e os meus comportamentos. Você já tem uma grande clareza. E a partir disso, começa a identificar quais emoções eu sinto ao longo do dia. Eu estou sempre chateada, sempre nervosa, sempre para baixo, estourando com todo mundo. Qual que é a necessidade não atendida? Será que há uma necessidade de você se comunicar melhor? De você expor seus sentimentos? Às vezes você está ouvindo algo que você não gosta, está te fazendo ficar para baixo. Será que não chegar para essa pessoa e falar, olha, eu não gosto quando você fala assim, me deixa para baixo? Então a gente aprender a comunicar, que isso tira uma carga das costas que a gente não vai precisar, né? A gente não vai recorrer à comida para lidar com isso. Por quê? Emoções assumidas não viram comida. Então essa frase ela é muito forte, eu gosto muito dela. Porque quando você perceber que você está comendo, está indo buscar comida sem fome, pode olhar que por trás tem um cunho de emoção, é emocional. E a gente precisa olhar com muito cuidado, né, com enfrentar, olhar as emoções. E aí, quando a gente olhar, não é querer deixar de sentir, mas é a gente aprender a lidar com as emoções. É a gente não deixar elas dominarem a gente. Então, quando eu falo da gente olhar o que leva a gente a comer, eu falo de muito mais. É muito amplo, é muito complexo, sabe? O emagrecimento não é você ir ali, pegar uma dieta e aqui, tal. Você vai seguir por um tempo, vai. Mas ela não vai sustentar, você não vai conseguir
né, vai continuar por muito tempo. E por que eu falo isso? Quantas vezes você já tentou? Quantas vezes você colocou uma dieta na sua mão e começou a seguir? Ora, coma de 3 em 3 horas, essas porções, 2 colheres de servir de arroz, uma concha de feijão, 200 gramas de carne e salada crua. Quantas vezes? Você já entende de nutrição, né? Você já entende sobre os alimentos. Eu sei que você sabe, mas não é isso que está te faltando. Está faltando esse olhar para dentro, é olhar os motivos que te levam a comer no final da tarde, abrir a geladeira e comer um pudim, comer um bolo que tá lá, e comer o pão de queijo, tomar o leite, e na hora da janta, faz a janta, tá beliscando. Faz sentido para vocês? Então, olhando dessa forma, né, a gente ativa. A gente precisa isso. A gente ter amorosidade com a gente, autocuidado, mas a gente ter também as pedaladas. A gente fala, ó, que isso? Né? Eu quero ter saúde, eu quero me alimentar bem. Quando você pensa no alimentar bem, aqui eu trago para você. Não é cortar, não é fazer restrição, não é fazer privação. Isso vai te fazer cair no ciclo do fracasso. Alimento que eu proíbo, ele vai se tornar super valorizado pelo cérebro. Eu vou ter mais desejo por esses alimentos. Por mais que você queira racionalmente, eu vou cortar porque ele tem mais calorias. E o profissional falou, e eu vi na internet, minha vizinha falou e tal. Você vai desejar. Isso é fisiológico. O seu corpo ele vai produzir mais hormônios para te fazer sentir mais fome, para você sair dessa privação. E aí, quando você sai dessa privação, você vai começar a comer muito mais do que você comia quando não estava fazendo dieta. Então é isso que acontece. Então eu deixo esse recado para vocês, né? Essa forma de buscar o emagrecimento, existe um caminho diferente. E ele começa a gente buscar entender essas razões e pensar na mudança de comportamento, mas indo lá em cima, primeiro aqui, ó. Eu mudo o meu pensamento. Então, como eu estou me relacionando, pensando sobre a comida? Quando eu quero, ali eu penso, né, tem um pensamento, né, isso aqui engorda, isso é um pensamento, tá aqui. Isso engorda. Isso não pode, isso é proibido. Aí você vai lá e come. Aí você come, você conscientemente ou inconscientemente você acredita que é proibido. E você vai comer mais. Por quê? A gente tem um senso de oportunidade muito grande. Ele é ativado quando você está fazendo alguma coisa que não deveria. E aí a oportunidade, eu vou aproveitar, porque eu restringi algum tempo, então eu vou aproveitar, porque depois eu vou voltar a fazer restrição de novo. É o que acontece nos finais de semana. Às vezes a pessoa tenta se restringir a semana inteira, quando chega no final de semana, começa ali às vezes na sexta-feira à noite, né, com a pizza, refrigerante, macarrão, o de panela de pressão. Tem problema esses alimentos? Não tem problema. A questão é como você está comendo. Você chega neles ávida, obcecada. E é uma fome que não passa, é um vazio, é uma coisa, é uma urgência, né? E aí com o pensamento, né, inconsciente de despedida. Eu vou me despedir, né? Eu preciso aproveitar tudo que eu posso, porque na segunda-feira eu preciso criar vergonha na cara. E não é por aí. O emagrecimento não é falta de vergonha na cara, não é falta de foco, força e fé. E sim de olhar para onde precisa ser olhado. Olhar para as nossas emoções, olhar para os tipos de pensamentos que a gente tem, né? E aí a gente começa a mudar, ter atitudes positivas, ações positivas. É isso, um abraço para vocês, gratidão por quem esteve, quem vai assistir depois da gravação. Até mais!